Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal. O meu nome é Baltazar e esta semana nós estamos estudando o Vem Segue-me, os livros de Enos até Palavras de Mormon. No decorrer desse estudo, nós vemos que o personagem principal é Enos, profeta Enos, e nós vamos ver que Enos saiu para caçar, saiu para a floresta para caçar animais, com certeza para saciar a sua fome física, do seu corpo físico. Mas nesse dia Enos sentiu também a necessidade de recorrer ao Senhor, de orar, ou seja, ele sentiu que não tinha apenas a fome física, mas também ele tinha uma fome espiritual. Então ele se ajoelha e ora ao Senhor, pedindo pelo perdão dos seus pecados. E nós vamos ler aqui o que é que diz em Enos capítulo 1, versículos do 2 ao 4. Ele diz o seguinte: relatava-vos-ei a luta que travei perante Deus antes de receber a remissão de meus pecados. E eis que saí para caçar animais nas florestas, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. E minha alma ficou faminta e ajoelhei-me ante o meu Criador e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma, e clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar a minha voz até que ela chegou aos céus. Então Enos, ele sentiu a necessidade de orar para implorar pelo perdão dos seus pecados. Interessante é que nesse livro de Enos nós vamos ver que depois que ele recebeu a confirmação do Senhor, que seus pecados haviam sido perdoados, isso já depois de anoitecer, depois dele ter orado durante todo o dia, e à noite o Senhor falou a ele dizendo que os pecados de Enos haviam sido perdoados, mediante a fé que ele exerceu em Cristo. E acontece que Enos, ele se lembra também dos seus irmãos, os nefitas, e ele ora também pelos nefitas. E ele recebe a promessa de que o Senhor abençoaria o povo nefita, caso o povo nefita não fosse desobediente, seria um povo abençoado. Então ele tem esperança também pelos nefitas. Se os nefitas dessem ouvidos às palavras do Senhor, o Senhor deixa a promessa de que os nefitas seriam abençoados, seriam prósperos e teriam a proteção do Senhor. E depois que Enos recebe essa confirmação a respeito do povo nefita, que era o povo de Enos, ele se lembra também dos seus inimigos, os lamanitas, e ora também pelos lamanitas. E o Senhor deixa a promessa de que se os lamanitas um dia buscarem ao Senhor, os lamanitas também seriam um povo abençoado. Então, Enos tem a certeza de que um dia, ainda que um dia distante, muito distante, e nós conhecemos pela história dos nefitas que houve um período da história que os lamanitas também se converteram ao Senhor, e aquela parte dos lamanitas que se converteu, eles também foram abençoados. E o mais importante é que o Senhor deixa a promessa que nos últimos dias os nefitas seriam um povo abençoado. O Senhor sabia que nos últimos dias, quando o Evangelho fosse restaurado e o livro de Mormon fosse publicado e a Igreja de Cristo estivesse novamente sobre a terra, a palavra do Senhor seria levada aos lamanitas. E os lamanitas seriam um povo grandemente abençoado. E quem são os lamanitas nesses últimos dias? São os povos que estão no continente americano, desde a América do Norte até a América do Sul, ou seja, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, tem muita gente que são descendentes dos lamanitas, muita gente descendente de Leí. E o evangelho está sendo levado a essas pessoas, o evangelho restaurado está sendo pregado, e tem muita gente sendo abençoada, conhecendo a respeito dos convênios que o Senhor fez com nossos pais no passado
ou seja, os filhos de Leí, os nefitas, e também a história dos lamanitas. Então tem muita gente se voltando para o Senhor e conhecendo a história dos seus pais. Então o Evangelho está na terra nesses últimos dias e muita gente sendo abençoada. Aqui no tópico, primeiro tópico aqui, Deus responderá minhas orações. Então, assim como o Senhor respondeu às orações de Enos, o Senhor também responde às nossas orações. Talvez os nossos problemas sejam muito diferentes dos problemas de Enos. Nosso pecado pode ser diferente do pecado de Enos. Nossas demandas, nossas necessidades podem ser diferentes, mas o mesmo Deus que respondeu às orações de Enos pode responder às nossas orações, se nós formos sinceros, se buscarmos ao Senhor com perseverança, com fé, com um coração quebrantado, um espírito contrito, com um coração arrependido, com uma mente disposta a obedecer, com certeza o Senhor vai nos abençoar e vai nos responder assim como respondeu a Enos. O outro tópico, o Senhor pode me ajudar a influenciar a minha família para sempre. Então, assim como Enos, depois de se arrepender, buscar ao Senhor, ele se tornou um exemplo para a sua família, para o seu povo, os nefitas. Então, cada um de nós também pode ser um exemplo para a nossa família, para a nossa ala. A gente pode, depois de se arrepender, se esforçar constantemente para permanecer no caminho do Senhor, buscando sempre ter comunhão com o Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, para termos conosco sempre o Espírito do Senhor, para que possamos crescer no Evangelho e prosperar e ser um exemplo e poder ajudar muitas pessoas. Através do nosso bom exemplo, a gente pode influenciar a vida de outras pessoas. Nossos familiares, amigos, vizinhos, podem ver em nós um bom exemplo, algo diferente para bom, e querer saber mais a respeito disso, e querer seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo por causa de um bom exemplo que essas pessoas possam ver em nós. E aqui um outro tópico aqui, posso receber o perdão se exercer fé em Cristo. Então todos nós somos falhos, somos pecadores, dependemos do Senhor para receber o perdão dos nossos pecados. Então, cada um de nós precisa do Senhor para receber o perdão. E para recebermos o perdão dos nossos pecados, nós precisamos nos arrepender, exercer a fé que já temos e recorrer ao Senhor buscando o seu perdão. Se nós formos sinceros nas nossas orações, se formos sinceros no nosso arrependimento, nos esforçando para abandonar nossos pecados e servir melhor a Deus, com certeza nós vamos receber o perdão dos nossos pecados. Uma vez que recebermos o perdão dos nossos pecados, é importante perseverarmos até o fim, exercendo sempre a nossa fé em Cristo. E aqui o outro tópico, ao me esforçar para guardar seus mandamentos, Deus me abençoará. Então, é necessário esforço para viver o Evangelho. O Evangelho não é fácil de se viver o Evangelho em toda a sua plenitude. Para fazermos a vontade do Pai, nós precisamos renunciar às nossas próprias vontades para que a vontade de Deus prevaleça. É necessário renunciar a nós mesmos. Cristo, lá nos Evangelhos, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada um sobre si a sua cruz e me siga. Então, para ser um discípulo de Cristo, é necessário renunciar a nossas vontades e deixar que a vontade de Deus
prevaleça e fazermos a vontade de Deus e a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a essência do Evangelho. Nós não viemos aqui à Terra para fazer nossas próprias vontades, para satisfazer nossos próprios desejos. Nós viemos para a Terra com o propósito de voltar à presença de Deus. E para voltarmos à presença de Deus, nós precisamos fazer algumas coisas, como, ao conhecer o Evangelho, exercer nossa fé, fazer convênio com Deus e sermos fiéis a esses convênios. Ser fiel aos convênios que fazemos com Deus significa deixar de fazer nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Um outro tópico aqui, vinde a Cristo, que é o Santo de Israel. Tem uma escritura aqui em Omni, que é um dos livros. Nós estamos estudando essa semana o livro de Enos, Jarom e Omni, e Palavras de Mormon. Então, antes de Palavras de Mormon, tem esse livro aqui de Omni, e vou ler aqui Omni 1, 25, 26, o que é que Omni diz. Ele diz o seguinte, aliás, acho que não é Omni, é Amaleque, mas está escrito no livro de Omni, que ele diz o seguinte, Omni 1, do 25 ao 26. A leitura diz o seguinte, e aconteceu que comecei a envelhecer, e não tendo descendente, e sabendo ser o rei Benjamim um homem justo diante do Senhor, entregar-lhe-ei, portanto, estas placas, exortando todos os homens a verem a Deus, o Santo de Israel, e a acreditarem em profecias e em revelações, e no ministério de anjos, e no dom de línguas, e no dom de interpretação de línguas, e em todas as coisas que são boas, pois nada há que seja bom que não venha do Senhor, e o que é mal vem do diabo. E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Sim, vinde a ele e ofertai-lhe toda a vossa alma, como dádiva, e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim. E assim como vive o Senhor, sereis salvos. Então aqui, Amaleque nos exortando a que possamos nos achegar a Cristo. Ele diz, vinde a Cristo, e depois ele diz que devemos perseverar até o fim, nos esforçando sempre. Ou seja, mais uma vez, um profeta de Deus dizendo que devemos nos esforçar. Por quê? Porque se nós não nos esforçarmos, nós vamos acabar negligenciando algumas coisas inerentes ao Evangelho que são essenciais para estarmos em comunhão com Deus. Então, é mediante o esforço, a oração, o jejum, a vigilância constante, ou seja, estar atento às coisas que estão em nossa volta, para ver se não tem alguma cilada do inimigo, para ver se as coisas que estão à nossa volta, se não estão tentando nos puxar para o caminho errado, para nos desviar do caminho do Senhor. Se nós oramos constantemente, estudamos as Escrituras, nós vamos ter a companhia do Espírito Santo conosco e vamos saber quando as coisas são certas ou são erradas, quando as coisas são boas ou são ruins, isso concernente à vontade de Deus. Porque nós somos tentados a cada dia a nos desviar do caminho. Mas o nosso espírito sabe, e o Espírito do Senhor testifica ao nosso espírito o que é correto e o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Que possamos sempre deixar que a vontade de Deus prevaleça e devemos sempre renunciar à vontade da carne, porque fazer a vontade da carne é morte eterna. Fazer a vontade do Espírito é vida eterna. Então devemos estar atentos a isso. Então, esse tópico foi, vinde a Cristo, que é o Santo de Israel. Então, o Santo de Israel, que é Jesus Cristo, é nosso Salvador e é o nosso Redentor. E é Ele que nos concede o perdão dos nossos pecados, para que possamos nos tornar limpos mediante o arrependimento e uma fé verdadeira. Agora, o último tópico, Palavras de Mormon.
Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho para que o YouTube possa avisar quando forem publicados novos vídeos. E, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a palavra do Senhor possa chegar a mais pessoas. Então, dando continuidade, quando Mormon preparou o resumo das placas maiores de Nefe, ele foi inspirado também a inserir o conteúdo das placas menores juntamente com o resumo das placas maiores. Então, as placas maiores de Nefe tinham muito mais conteúdo, por isso que o profeta Mormon ele fez o resumo, e essas placas maiores continham muito mais a história secular, a história dos reis, a história do povo, as guerras, e nas placas menores tinha muito mais profecias. Então o Mormon foi inspirado a inserir o conteúdo das placas menores logo depois do início. Tinha uma parte no início que ainda era resumo das placas maiores. Foi a parte que foi traduzida, que resultou em 116 páginas que foram perdidas do poder de Martin Harris, foram tiradas, foram levadas da casa de Martin Harris. E então essa primeira parte que já havia sido traduzida e que foram perdidas, que compunha 116 páginas manuscritas, era parte também das placas maiores. Só que Mormon tinha inserido o conteúdo das placas menores, logo depois dessa parte que foi perdida. E dessa parte onde Joseph já tinha traduzido, onde ele parou a tradução, até o livro de Mosias, onde ele coloca uma página dizendo Palavras de Mormon, explicando a parte anterior, e a parte que prossegue depois de Palavra de Mormon é do livro de Mosias até o final do livro de Mormon, que era também conteúdo das placas maiores. Então, quando Joseph Smith retomou a tradução, ele foi instruído pelo Senhor a não traduzir a parte que ele já tinha traduzido, que Martin Harris tinha perdido. Ou seja, tinham tirado do poder de Martin Harris, tinham levado, tinham roubado. Então, quando Joseph começa a traduzir da parte que ele havia parado para frente, Joseph percebe que o conteúdo das placas menores que estava inserido ali era a parte que ele começa a traduzir, e ele viu que era uma história semelhante à parte que tinha sido traduzida, que era o início das placas maiores. E que era diferente, mas era semelhante. Porque a diferença era que naquela parte, naquele conteúdo das placas menores, continha muito mais profecias do que história secular. A parte que ele havia traduzido e tinha sido perdida era muito mais história secular. Mas a parte que ele estava traduzindo agora, que é o que compõe hoje o livro de 1º Nefe até o livro de Omni, ele viu que, além de um pouco de história secular, tinha muitas profecias a respeito de Jesus Cristo. Então o Senhor, na sua sabedoria, prevendo que ia acontecer isso, que 116 páginas da tradução iriam ser perdidas, o Senhor inspirou Mormon a incluir ali, no meio do resumo das placas maiores, aquela parte, aquele conteúdo das placas menores, com uma história que iria cobrir aquela parte que foi perdida. Então, o Senhor, na sua sabedoria, no seu sábio propósito, fez com que o inimigo, que queria atrapalhar os planos do Senhor, para tentar confundir a obra do Senhor, o inimigo não teve êxito. Por quê? Aquela parte das placas menores que Mormon
incluiu ali, junto com as placas, com o resumo das placas maiores, aquele conteúdo ali era suficiente para contar toda a história do povo de Leí, da saída de Jerusalém até o tempo do rei Benjamim, e muito melhor ainda, tinha muitas profecias a respeito de Jesus Cristo, que a parte que foi a tradução foi perdida, não tinha tantas profecias como aquela parte que agora estava sendo traduzida por Joseph, e que ele percebeu que aquela história ali era semelhante à parte que havia sido perdida, com a diferença de que ali tinha um conteúdo ainda melhor, ou seja, além da história secular, tinha também muitas profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aquela parte que foi perdida era conhecida como o livro de Leí. Toda aquela parte que já havia sido traduzida e tinha sido roubada das mãos, ou seja, do poder da casa que estava na casa de Martin Heldes enquanto ele levou para mostrar aos seus familiares, era conhecido como o livro de Leí. E já na parte das placas menores, que cobria o mesmo período de história, ali tinha muitos livros. Era conhecido como o primeiro livro de Nefe, segundo livro de Nefe, o livro de Jacó, o livro de Enos, o livro de Jarom e o livro de Ómine. Então, apesar de cobrir o mesmo período de história, mas tinha mais conteúdo e era um pouco diferente, não tinha como os inimigos de Joseph e os inimigos de Deus confrontar a nova tradução com a tradução que havia sido perdida. Não tinha como eles dizerem que era a mesma tradução, e porém estava com algumas diferenças, porque a diferença era enorme, era muito mais coisa na nova tradução, porque não era o mesmo conteúdo, não eram as mesmas placas, e sim eram outras placas que Joseph retomou a tradução das placas menores e não o início das placas maiores. E as placas maiores só voltam a existir depois de Palavras de Mormon, que é do livro de Mosias até o final do livro de Mormon. Então, só para a gente entender o porquê de Palavras de Mormon e porque Mormon diz que inseriu aquele conteúdo das placas menores sem entender o porquê. Agora a gente sabe o porquê, que foi Deus que previu o que iria acontecer e já se preveniu para resolver esse problema. Então, Cristo vive, Ele nos ama, e esse é o vídeo do Vem Segue-me dessa semana. Até o próximo vídeo e um abraço a todos.